Sério, fazia tempo, tipo, vou dizer que fazia tempo, mas eu senti uma coisa com Shogun, que é a série que acabou de ser finalizada, a série da FX. Eu senti uma coisa com ela, que é uma coisa que eu não sentia há muito tempo, que é a ansiedade para ver de novo, a necessidade de continuar assistindo a série. Porque, querendo ou não, eu acho que muito do que está sendo feito hoje em questão de séries, em questão de streaming, é para agradar o público. Então são coisas que são já, tipo, feitas por algoritmo, coisas que já foram estudadas para ser daquele jeito, e eles transformam em séries com coisas super necessárias que vão ficando e ficando, 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 para agradar aquele tipo de pessoa mesmo, para gerar uma certa mídia. E também tem as famosas séries que elas você vê que ela tem o potencial para te prender, só que ela demora um pouquinho para dar o que você quer. Ela demora um pouquinho para dar o estalo que vai favorecer um certo personagem, um plot que vai favorecer a história. Já em Shogun é uma coisa um pouco diferente, porque desde o primeiro episódio você já se sente preso um pouco à história. Porque, tipo, não é só uma questão de história. Eu não vou entrar muito em questão de detalhes de história, eu vou falar certos termos, eu vou fazer bem por cima. Mas a questão é que Shogun não é uma coisa só de história, ela te prende num contexto geral. É história, é cultura, é produção, é elenco, é visual, como a história está sendo contada, a forma do roteiro. Acho que uma coisa que eu senti, um fato, né, que me prendeu bastante dentro desse universo da série de Shogun foi a questão da cultura, né? Porque ela se passa há anos atrás, muitos anos, se não me engano, na época, num momento específico, numa guerra do Japão, onde os portugueses eles eram os colonizadores, tá? Tipo muitos anos atrás, onde os portugueses eles eram colonizadores, onde a cultura cristã ela era vinha junto com os portugueses sendo uma forma de impor ali que ela acerta. Estou dizendo isso dentro do contexto da série, tá, gente? Não estou generalizando, não. Estou dizendo dentro do contexto da série. Onde os portugueses eles vinham, eles dominavam, eles estabeleciam a cultura cristã e era isso. Então ela vem muito dessa época, então vem muito de como a cultura ela molda o caráter do ser humano, como a cultura molda o homem, ou a mulher, ou tudo. E aqui a série se passa por inteiro no Japão. Então é a superioridade da cultura japonesa nas falas, nas leis, nos trejeitos, nos jeitos, em como ficar dentro de casa e como agir dentro de uma casa, sobrepondo às outras culturas, que no caso é a cultura portuguesa, dos cristãos, da cultura portuguesa, que está ali tentando ganhar espaço dentro de Edo, que é a cidade que é tratada ali dentro da série Shogun, dentro de Edo, dentro de Osaka, das outras cidades do Japão. Tem a cultura inglesa, que está vindo com o protagonista, que é o John Blackthorne, interpretado pelo Corbin Jarvis. Tem o quanto aquela cultura te favorece dependendo da posição que você está, que são o caso dos monarcas ali, dos grandes líderes de Osaka, de Edo, de todo mundo ali que está ali. Então a série ela traz isso de uma forma muito forte, de uma forma muito sincera e de uma forma verdadeira, né? Então não é uma coisa exagerada, é uma coisa muito verdadeira. Então, como por exemplo, como boa parte da série ela é trazida pelos olhos do Andin, que é o inglês, o John, que é o estrangeiro ali dentro, o bárbaro, que foi considerado ali uma ameaça para os aliados ali, para todo mundo no Japão, mas depois ele acabou sendo usado por todo mundo. Quando a boa parte da série a gente vê pelos olhos dele, então muito da cultura é muito dele tentando se adaptar àquela cultura. Então tem um determinado momento da série em que ele diz palavras que tipo ele é como se fosse um modo de dizer, entende? Como ele só fala palavras. Só que no lugar onde ele está, as palavras dele valem muito mais, então tem consequências muito, muito pesadas.
e o próprio, e num ambiente, tipo assim, Shogun trata muito da política. É uma série muito política. Tanto que quando a gente saiu, quando a série estava saindo, ela foi descrita por muitos para ser uma sucessora de Game of Thrones, um Game of Thrones japonês. Mas os produtores da série disseram que ela tinha mais uma cara de Succession. Eu não vi Succession, mas eu acho que eu entendi o que eles quiseram dizer. Que Shogun não é sobre batalhas, sobre guerras, sobre lutas com espadas, sobre samurais versus shinobis, ou sobre ninjas, ou sobre como cortar a cabeça, ou sobre Ronin. Shoguns é sobre política, é sobre a cultura, é sobre o Estado, é sobre poder. Tem muito jogo de poder usando a cultura, tem muito jogo de poder usando política. E aqui, nesse caso que eu acabei de citar do John, como essa consequência das palavras dele geraram uma brecha pro próprio o grande protagonista que é o Toranaga, vivido pelo Hiroyuki Sanada, como isso fez com que ele pudesse se livrar de ser pego, ou como muitas outras coisas fizeram dele se livrar de ser pego. Então eu acho que Shogun tem um diferencial de outras séries de ser uma série com uma produção literalmente sincera. Porque ela não faz o favor de colocar coisas na série para agradar todo mundo. Ele está contando uma história. Ele começa contando uma história, termina contando uma história. Não tem um grande meio termo, não tem um grande plot twist que vai transformar a história por um caminho que você acha que tem que ser. É a história, é isso. Não tem um diferencial, não tem um caminho diferente, ela é isso. Eu não consigo. Para mim, a grande falha, mas eu entendi, mas eu ainda considero como uma certa falha da série foi que ela está tratando de colonizadores portugueses que falam português. E os personagens da série falam que esses personagens falam em português. Só que a série ela é mundialmente trazida em inglês, com a linguagem em inglês, tirando os japoneses que eles falam na sua língua nativa. E quando eu fui pesquisar sobre isso, foi dito que isso foi uma estratégia de marketing, porque. Não uma estratégia de marketing, mas foi uma estratégia para a série ficar assistível para todo mundo, porque afinal o inglês é a língua mais falada do mundo. Tipo, eu entendi que é uma forma de você divulgar a série, uma forma de você manter a mídia na série, porém não é todo mundo que fala a língua nativa do Japão, ao mesmo tempo que não é todo mundo que fala português. Mas foi mantido o japonês e foi legendado para muitos outros países o japonês. Não foi, eu acredito que em todos os outros países se manteve o japonês e foi legendado. Assim como aqui no Brasil, os personagens estão falando português. Dizem que estão falando português, mas eles estão falando, os atores estão falando inglês, mas na tradução é em português e tem essa confusão linguística ali. Assim como aqui foi assim, em outros países também foi assim. Sei lá, na Espanha eles foram traduzidos para o espanhol, mas eles estavam falando inglês, mas falando que estavam falando português. Então eu acho que essa confusão não tinha necessidade de ter essa confusão. E já que vocês se preocuparam tanto em fazer uma legenda inteira em valorizar a cultura japonesa e deixar na língua natal do Japão, que eu esqueci o nome agora, poderia ter feito o mesmo com o português também. Poderia ter ensinado alguns atores a falar português ou colocado atores que saibam falar português. Não é tão difícil de aprender português, não, gente. Eu não gostei disso, mas eu entendi. E depois disso, depois dos primeiros episódios ali que você entende as coisas, você para de se preocupar com isso, que a série tem outras coisas para te mostrar. Tem outros fatores, tem outros elementos, tem muitas outras coisas. Então, acho que Shogun, ela é a série do ano. Ela é a série do ano. Ela é perfeita em questão de personagens, perfeita em questão de começar e encerrar um episódio, perfeita em questão de narrativa. Como eu disse, é perfeita em questão de mostrar uma cultura pra gente, uma cultura de anos atrás, que ainda eu acredito que seja valorizada em determinados lugares, de como foi certa parte de colonização, como foi a entrada em outros países, mesmo a série sendo baseada num livro, são coisas que realmente aconteceram. Então, o Shogun, acho que ele consegue fazer isso muito bem do início ao fim e sem precisar ter um gancho para uma segunda temporada. Porque realmente a série começa, ela inicia a história, ela desenvolve a história e ela termina a história e pronto. Acho que realmente não tem uma necessidade de ter uma segunda temporada. Eu estou extremamente satisfeito com o que foi me mostrado com o Shogun. Eu provavelmente vou ver de novo. Eu adorei a série.
O nono episódio, pra mim, é o meu favorito, é o melhor episódio. Eu acho que foi o episódio que eu mais senti na pele tudo o que estava acontecendo, senti na pele todo o drama pessoal de todos os personagens, o drama do relacionamento de um deles, a inimizade de um deles. Tudo isso é muito bem desenvolvido na série para você se sentir que você está lá dentro. É uma cultura, foi tudo trazido, como eu disse, é uma cultura que foi bem valorizada de uma forma que você sente que você entende a cultura e você se sente lá dentro, você entende até mesmo algumas coisas que vão acontecer antes de acontecer. Como, por exemplo, certas coisas que acontecem no episódio 9 para mim, o melhor episódio. Acho que aqui vai sair uma gama de prêmios para essa série. Eu já cravo aqui que a Anna Sawai, que é a intérprete da Mariko aqui, ela vai, com certeza vai ganhar muitos prêmios, principalmente por causa do episódio 9. Acho que o episódio 9 também vai ganhar prêmios. Acho que Shogun, ela é a grande série do M de 2025 ou de 2024. 2025. Ela é a grande série de 2025. Eu acho que ela vai se manter no topo até o final do ano. Tem outras séries que já estão vindo que podem ser que cheguem até ela, mas eu acho que para mim Shogun é outro patamar, é outra série, ela é outra coisa e ela veio para estabelecer um marco que você não necessariamente você precisa fazer séries para agradar todo mundo. Se você tem uma boa história, você consegue desenvolver ela do início ao fim, conte. Não precisa ter coisas para agradar todo mundo, não precisa ter situações para agradar todo mundo. Se a história é boa, se ela tem uma boa cultura, bons personagens, se ela respeita tudo que tem naquele ambiente, conte. Não precisa adaptar para agradar. Conte a história e deixe que as pessoas decidam se agradou elas ou não. E eu já digo de cara, Shogun me agradou demais e se tornou uma das minhas séries favoritas atualmente. Então, vá assistir Shogun. Todos os episódios são 10 episódios de entre 1 hora e 45 minutos. Estão todos disponíveis eles foram lançados pela FX, então já deve estar disponível lá na Star Plus ou no Disney Plus, dependendo de quando a fusão chegar no Brasil, você pode já ver tudo de uma vez. Deixe seu like aqui, escreve aqui embaixo se você assistiu o Shogun ou se você vai assistir, se você gostou do vídeo, escreve aqui embaixo, compartilhe o vídeo e até a próxima, galera. Assistam o Shogun e fiquem aqui no canal, tem muitos outros conteúdos para vocês. Valeu!